E aí, pessoal, tudo bom? Bom, hoje a gente vai ver, né, uma continuação do nosso assunto de probabilidade, né? Hoje a gente avança um pouquinho mais, talvez desse assunto de probabilidade, conceitos básicos, a gente ainda tenha mais essa aula que a gente vai para fazer hoje e mais uma, né, que a gente fecha até teorema de Bayes, tá? E hoje, pessoal, a gente vai já ver a parte de probabilidade condicional, independência, regra do produto, né? Fechar com alguns exercícios, tá? Acho que vocês vão gostar. Bom, vamos ver aqui a definição de probabilidade condicional. A gente já viu a definição de probabilidade, né? Lá no caso são os axiomas de Kolmogorov, tá? Aqui a definição ela é o seguinte, né? Dados dois eventos A e B, né? A probabilidade condicional de A, dado que B ocorreu, então eu estou condicionando num evento B, né? É usando essa notação aqui, né? Então é probabilidade de A condicionado, tá? Isso aqui não é uma divisão, né? Não é um quociente, isso aqui é um condicionado, é uma condição. Condicionado que B ocorreu, que eu sei essa informação e eu quero saber informações da probabilidade de A, né? Isso aqui, pessoal, né, é simplesmente você pegar, ou seja, a probabilidade de A dado B, isso vai ser igual à probabilidade da interseção, que nós já aprendemos a calcular, né, dividido pela probabilidade do evento B. Isso aqui sempre positivo diferente de zero, tá? Então, no caso aqui eu não vou poder ter probabilidade, né, negativa, óbvio, nenhum dos casos, tá? Mas eu sempre vou ter que ter probabilidade maior que zero aqui, né? Nem vou botar igual a zero, porque além de dar ser igual a zero, vai ter que ter indeterminação. E se o evento, né, ocorreu, então ele tem uma probabilidade maior que zero, tá? Então, ao condicionarmos, né, num evento B, né, esse evento A, tá? A gente está restringindo o espaço amostral, pessoal, né? E como é que a gente faz para enxergar isso graficamente, né? Então, observa aqui, ó. Se eu tenho dois eventos A e B aqui, né, dentro do meu espaço amostral, né? Aqui A e aqui B. E eu digo que B ocorreu, né? Então, eu sei da ocorrência de B, eu sei que um elemento do meu espaço amostral é um elemento de B. Então, o meu espaço amostral aqui, ó, tá? Né, ele se restringe a o evento B, que era justamente esse pedaço aqui. Então, eu vou querer calcular agora a probabilidade desse evento A, ou seja, dos elementos que estão em A, dentro do meu conjunto B, agora que é o meu novo espaço amostral. Então, bora ver um exemplo aqui, né? A gente tem uma sequência, né, de valores de 1 até 50, né? E a gente sorteou um número e verificou que ele é um número primo, né? É um número primo. Qual que é a probabilidade, né, desse número primo ser um número ímpar, tá? Então, a primeira coisa dentro de um exercício de probabilidade, pessoal, que você tem que fazer, seja qualquer, né, é tentar montar o espaço amostral para verificar o conjunto de possibilidades, a partir daí montar os eventos, né, e calcular as probabilidades solicitadas. Aqui não vai ser diferente, tá? Então, o nosso espaço amostral aqui, gente, né, olha só, ele é dado por, né, eu tenho meu ômega aqui, tá? Que são todos os 50 números, né? Que são essa sequência, que você pode pensar isso aqui como sendo um sorteio, né? De uma rifa ou uma loteria, uma coisa do tipo assim, né? Então, esse aqui é o meu espaço amostral, ok? Bom, aí ele diz o seguinte, olha, eu sorteei um número daqui de dentro, né? E eu sei, né, do resultado que é um número primo. Então, quando eu digo que é um número primo, quando eu sei essa informação, eu estou restringindo meu espaço amostral. Então, basta eu vir nesse conjunto aqui e me restringir somente aos números primos. Então, eu tenho 2, 3, 5, 7, 11, 13, né, até 47. São todos os vermelhinhos aqui. Então, o meu espaço amostral agora, o meu novo ômega de B, né, ele está restrito aos números primos, né, que aqui eu vou ter 15 valores, né, 15 valores primos no intervalo de 1 até 50, né. E aí a gente volta para nossa pergunta, né, lá de trás. Qual é a probabilidade, né, de selecionar agora dentro desse conjunto aqui menor, né, um número ímpar? Simples, né, pessoal? Então, a solução aqui eu tenho um evento A, né, que é número ímpar.
Então a probabilidade de A vai ser 14 em 15. Por que eu estou fazendo 14 em 15 aqui, gente? Né? Para ficar bem claro. Quando eu restringo o espaço amostral, eu diminuo o espaço amostral aqui para o número de elementos que eu tenho no meu evento que eu estou condicionando. Né? Então, ó, o número de elementos aqui nesse espaço amostral, né, ele é igual a quê? Ele é igual a 15. Tá? Diferente do número de elementos que eu tinha aqui no meu ômega, né? Isso aqui é um jogo da velha, né? No meu ômega original, que no caso aqui seria 50 elementos. Então, a ideia do condicional é esse, né? Eu vou calcular a probabilidade dentro de um conjunto menor. Então, eu tenho 14 possibilidades de números ímpares, ó, né? O 3, 5, 7, 11, 13, 17. Então, dos 15, 14 são ímpar, né? Somente um é par, logo eu fico com uma probabilidade de 14 em 15. Vamos fazer outro exemplo aqui, né? Então, a gente tem aqui um experimento, né, com o objetivo de avaliar o poder germinativo de 2 cultivares de cebola. Né? Então eu tenho aqui a bola precoce, né, que é um cultivar de cebola, e o norte 14, né, é outro cultivar de cebola. Os dados do estudo, né, estão contidos na tabela aqui abaixo. Então eu tenho aqui os cultivares bola precoce e norte 14, tá? E a germinação, se germinou e se não germinou, tá? Eu tenho um total aqui, pessoal, né, de cultivares de 800 aqui, tá? Então eu tenho a minha tabela completa aqui, né? A gente fez um exercício, né, para a aula passada de construção de tabela. Nesse caso aqui a tabela está pronta, né? Então daria para a gente trabalhar da mesma forma como no caso anterior, tá? Então o que ele está falando aqui para a gente a partir desses dados, né? Se um elemento for sorteado aleatoriamente, qual é a probabilidade de? Né? Então, sorteei um cara aleatoriamente, ou seja, um cultivar aleatoriamente. Né? Qual é a probabilidade de? Ser do tipo bola precoce, sabendo que não germinou. Então, ó, aqui é a informação que eu tenho de que é um condicional. Né? São essas palavras aqui, sabendo, dado, tem-se, né? Qualquer coisa que faça uma referência do passado, que é uma informação que você já tem, né? E isso indica um condicional, né? E são esses detalhes que você tem que prestar atenção no exercício, porque muitas das vezes ele não vai te falar que é um condicional, você tem que saber interpretar mesmo isso daí, tá? E o outro, ó, ter germinado, né? Qual que é a probabilidade de ter germinado sabendo, olha o sabendo aparecendo, que é do tipo norte 14, né? Então, eu tenho dois exemplos aqui de probabilidade condicional, né? Então eu tenho aqui eu estou condicionando nas que não germinaram, né? E aqui eu estou condicionando nas cultivares norte 14, né? Então eu estou com dois espaços amostrais aqui, né? Tenho um que são dos que não germinaram, e tenho um outro espaço amostral no exercício B, que são dos cultivares norte 14, tá? Vamos ver como é que funciona isso, como é que a gente tira essas informações da tabela, né? Uma tabela é muito completa para poder resolver exercício. Bom, então aqui estão nossos dados, eu coloquei a tabela aqui em cima, né? E a nossa pergunta é qual que é a probabilidade, né, de ser bola precoce, sabendo que não germinou, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui num passo a passo, né, para você entender como a gente tira as informações. Então, só voltando na definição de probabilidade condicional, né, o que nós temos lá? Probabilidade de um evento A, né? Isso aqui, dado B. Isso aqui, pessoal, é igual à probabilidade, né? Só para a gente relembrar e ter a fórmula aqui da interseção de A e B, tá? E isso dividido pela probabilidade de B. Tudo bem? Então, aqui, né, a gente vai usar a mesma estratégia, tá? Preste atenção como isso aqui vai acontecer. Então, a bola, seja a bola precoce, né? Então eu estou colocando o que eu quero aqui, eu quero saber qual que é a probabilidade de ser bola precoce, né? E o meu B, que é o que eu já sei da minha informação, que é que não germinou, né? Sabendo que não germinou. Então, só colocando o nome aos bois aqui, tá? O que que nós temos, ó? Probabilidade de ser bola precoce, dado que não germinou, tá? Eu só coloquei em termos de A e B para evitar de escrever bola precoce, não germinou, tá? Mas essa é a referência que você vai ter. Isso aqui vai ser igual, né? Aí eu vou usar a minha fórmula do condicional, ó. Interseção,
Probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do meu evento condicionante, tá? E isso aqui é igual. Como é que eu vou tirar essas informações aqui, ó? Bom, né? Eu preciso calcular, né, a probabilidade da minha interseção. Os valores estão aqui, mas eu preciso calcular a probabilidade da minha interseção, que é a seguinte, ó. Ser bola precoce e não germinar, então eu vou lá na minha tabela, ó. Ser bola precoce está aqui, né? E não germinar. Então eu tenho essa configuração bem aqui, ó. Como se fosse um cruzamento aqui, ó, de bola precoce e não ter germinado, tá? Então eu tenho 8, né, num total de 800. 8 num total de 800. Então a probabilidade da interseção é só, né, essa quantidade aqui, 8 em 800, né, do meu numerador. Tudo bem? Aí eu vou dividir pela probabilidade de B, né? B é não germinar. Se você olhar a não germinação, ó, o total de não germinação, ó, né, eu vou ter que juntar bola precoce e norte 14, né? Que no caso aqui eu vou somar 8 mais 19, que dá 27. Então eu vou ter 27 cultivares que não germinaram no total, né, de 800. E eu vou fazendo a minha continha, tá? Então eu vou ter 8, né, sobre 800, vou multiplicar, né, pelo segundo invertido, tá? Esse cara aqui vai embora com esse, né? Então eu fico somente com 8 sobre 27, né? Que é o que faz sentido, porque pensa só, né? Se eu estou restringindo ao meu evento, né, que no caso é não germinação, isso aqui não importa, isso aqui não importa mais. Agora eu só estou nesse mundo aqui, ó, dos cultivares que não germinaram. Então, bola precoce aqui são quantos? 8, num total de 27. 8 num total de 27. Para o outro exercício, né? Agora, sabendo, né, qual que é a probabilidade de ter germinado, sabendo que é do tipo norte 14. Então, seja A, né, agora ter germinado, sim para germinação, que é o que eu tenho aqui, sim para germinação, e B, norte 14. Então, eu estou restringindo somente agora aos cultivares norte 14. Qual que é a probabilidade dentre os cultivares norte 14, né, desses terem germinado? Tá? Essa é a minha pergunta. Então, de novo, P de A, né, dado P de B, isso vai ser igual à probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do evento condicionante, né? E agora a gente vai tirar os exercícios. Eu não vou colocar a resposta aqui para a gente buscar lá na tabela, né? Então eu vou ter probabilidade de A interseção com B, né? Então é ter germinado, sim, de germinação, né? E ao mesmo tempo ser norte 14. Então eu tenho aqui, ó, né, norte 14 e sim. Então eu tenho esse cara bem aqui num total, né, de 800, tá? Então o numerador aqui, né, vai ser 381, tá? Dividido por 800, tá? Então essa aqui é a ideia. Tudo isso aqui, pessoal, dividido pela probabilidade, né, de ser um cultivar norte 14, né? Se cultivar norte 14, ó, eu vou ter aqui, ó, somando os que germinaram e os que não germinaram, né, eu vou ter um total de 400 em 800. Então eu vou colocar bem aqui, né, ponto 400, tá? Dividido, pessoal, né, por 800 aqui. Tudo bem? Passando aqui, né, só para a gente poder fechar essa ideia, substituindo os valores aqui, como eu acabei de mostrar, tá? E resolvendo a continha, mantém o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, né? Mais uma vez esses caras aqui vão embora, tá? Eu vou ficar com uma probabilidade de 381 sobre 400, tá? Então, a ideia é a mesma, né? Eu estou restringindo ao norte 14, então esse cara aqui não me serve e o total já não serve mais, porque o meu espaço amostral se restringiu agora, ó, a 400, ó, tá aqui, ó, né? Então eu só estou interessado em saber sobre a germinação, né? Se germinou o cultivar, eu pego somente os que cultivaram e divido pelo meu novo total, que no caso aqui foi 381 por 400. Vamos ver algumas propriedades acerca da probabilidade condicional, né? O que a gente pode obter de consequência disso, né? E a primeira consequência, e talvez principal, né, é a regra do produto, né? Então, ela é definida, né, da seguinte forma. Então, a probabilidade da interseção, olha só,
né, eu já ganho uma fórmula para ela, né, que vou ficar em função da probabilidade condicional vezes a probabilidade do evento condicionante, né? Se você parar para pensar, né, isso aqui eu só estou isolando a interseção, olha, na probabilidade aqui condicional. Se eu passar esse cara para cá, dividindo, né, vai ficar P de A inter B dividido pelo P de B, que é a própria probabilidade condicional, né? Eu tenho a mesma ideia aqui desse outro lado, pessoal, só que agora eu tenho o evento B trocado, né? Eu posso querer ter uma informação desse estilo para o evento trocado. Então, dessa forma, se a gente tem, né, num caso mais genérico, uma sequência finita aqui de eventos, né, eu consigo reescrever, né, a probabilidade da interseção finita aqui, né, de A1, A2 até a N, né, como sendo da seguinte forma. Eu tenho P de A1 vezes a probabilidade de A2 dado A1, A2, A3 vezes a probabilidade de A3 dado A1 e A2, e assim por diante até a N dado A1 até a N-1. Tá? Então, essa que vai ser a nossa estratégia aqui, vai ser o formato que a gente vai montar a probabilidade da interseção, né, como consequência da probabilidade condicional. E a gente chama isso de regra do produto. Bom, vamos ver um exemplo aqui a respeito, né? Tem um lote aqui formado por 20 peças defeituosas, né, e 80 perfeitas. Então eu tenho um total de 100 peças aqui, né? E aí diz o seguinte: se forem escolhidas ao acaso duas peças, né, duas peças sem reposição, né, ou seja, o meu espaço amostral ele reduz a cada sorteio, né, uma vez que eu não reponho, qual que é a probabilidade de ambas serem defeituosas? Tá? Então, é dessa forma, aqui a gente vai poder estar pensando justamente numa probabilidade de interseção, de que ambas sejam defeituosas, ou seja, a primeira peça sorteada seja defeituosa e a segunda, né, peça sorteada seja defeituosa também, ok? Bom, então seja aqui, vamos organizar essa nossa ideia aqui. A primeira peça é defeituosa, eu tenho meu evento A aqui, e eu tenho meu evento B, pessoal, né, que a segunda peça é defeituosa também, né? O complementar de A aqui, né, se a gente for pensar em complementares aqui, né, só para a gente poder fazer uma associação com os exercícios anteriores, né, seria que a peça fosse perfeita, né, e o complementar de B que a segunda peça fosse perfeita também, né, ou não defeituosa, né? Vamos botar também nesse outro sentido, pode ocorrer. Bom, então a probabilidade de ambas serem defeituosas, né, é justamente a probabilidade da interseção, como uma consequência, como um exemplo daqui da regra do produto, né? E como é que a gente vai fazer isso, né? Pela regra do produto, a gente vai ter aqui, né, a probabilidade de A inter B, ou seja, a primeira peça ser defeituosa e a segunda peça ser defeituosa também. Isso vai ser igual, pessoal, a probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A, né? Então a peça aqui, né, eu tenho que botar ela sozinha aqui, porque, né, quando eu for pegar a segunda, né, o A já ocorreu, tá? Então estou colocando aqui a primeira peça, né, e depois a probabilidade da segunda dado a primeira, tá? Então eu tenho essa ordem de organização aqui, né? Eu não vou poder fazer de forma totalmente independente, né? Aqui eu vou ter que levar em consideração a primeira peça a ser defeituosa, né? A probabilidade da primeira peça ser defeituosa, tá? Então, isso aqui vai ser igual, pessoal, né? 20, né? Então, no primeiro caso aqui, a probabilidade da primeira peça ser defeituosa vai ser 20 num total, né? Se a gente somar 20 mais 80 aqui, 100. Tudo bem? Vezes, pessoal, eu vou ter probabilidade de ser defeituosa no segundo, dado que a primeira foi defeituosa. Então, se ela já foi defeituosa, meu espaço amostral aqui reduziu. Tanto no total de peças, sejam elas defeituosas ou perfeitas, né? Como também no número de defeituosos, porque agora eu passo a ter somente 19, né? E isso tudo agora dividido por quanto? Por 99, né? Já que eu já tirei uma peça aqui e é sem reposição, né? Eu passo a ter um espaço amostral com 99 peças, tá? Fazendo o produtinho aqui, você vai ter, né, 19 por 495. Vamos ver algumas propriedades, né, da probabilidade condicional, tá? Então,
para um evento A de ômega, né, tal que ele tenha probabilidade positiva, tá? A probabilidade do vazio dado esse evento A, né, ela é zero. Então, mesmo que eu esteja dentro de um condicional, a probabilidade do vazio continua sendo zero. Se eu tenho um evento B aqui contido no espaço amostral, então a probabilidade do complemento desse evento B aqui, né, dado o evento A, a gente só vai trabalhar da mesma forma, né? A gente tinha lá, por exemplo, né, probabilidade de A, né, complementar, isso aqui era igual, tá? 1 menos a probabilidade do A, né? Então, era assim que a gente fazia o cálculo. Isso aqui é um Czinho, tá? Só para não... Nossa, ficou mais feio ainda. Perdão, pessoal, né? Então, aqui é um Czinho, tá? Que é o complemento. Aqui, ó, se você esquecer o A aqui, ó, vai ter a mesma coisa, né? A probabilidade do complemento é 1 menos a probabilidade do evento. Só que agora eu estou dentro de A, né? Seria o meu evento condicionante. Eu tenho uma expressão um pouquinho maior para a união aqui, mas se você parar para pensar, né, é a mesma ideia da anterior, né? Se eu tenho B e C contidos no ômega aqui, então a probabilidade da união vai ser o quê? A probabilidade de B, né, dentro de A, mais a probabilidade de C dentro de A, menos a interseção dos dois, só que dentro do A. Eu estou dentro de um condicional. Ok? Vamos ver um outro exemplo aqui. Né? Então, na cidade de Belém, a probabilidade de chuva no primeiro dia de setembro é de 0,5. E a probabilidade de que chova nos 2 primeiros dias de setembro, né, é de 0,4. Então, observe aqui. Né? Eu tenho a probabilidade de chuva no primeiro dia, né? E eu tenho uma probabilidade que chova nos 2 dias, no primeiro e no segundo dia, de 0,4. Então, essas são as informações que nós temos aqui, né, de chuva no primeiro e de chuva nos dois, né, simultaneamente, interseção, tá? Então esse ponto aqui já é ideia, ó, já dá uma ideia para a gente, né, de interseção, de probabilidade de interseção no dia 1 e dia 2, né? Então, se no primeiro dia de setembro tenha chovido, né, qual que é a probabilidade no segundo dia não chova, tá? Então, a gente vai usar justamente essas propriedades que nós temos aqui disponíveis para poder resolver a nossa questão, tá? E de que forma vamos fazer isso? Bora lá ver como é que funciona. Então, seja, eu tenho chuva no primeiro dia, eu vou chamar de A, né? B, eu vou chamar de chuva no segundo dia. Então, eu tenho chuva no primeiro A, chuva no primeiro B, no segundo B, perdão. Então, o que, que nós temos aqui? A probabilidade de chuva no primeiro dia, né? Segundo o exercício, é de 0,5. Né? E a probabilidade de chuva nos dois, pessoal, que também foi dado no exercício aqui, né? Chuva no primeiro e chuva no segundo, tá? É de 0,4, tudo bem? Então, basicamente, né, o que, que a gente vai fazer? Ele quer a probabilidade, né, solicitada aqui é a seguinte, né? Que sabendo que tenha chovido, né, no primeiro, então ele quer a probabilidade, né, de quê, pessoal? Ó, sabendo que choveu, então aqui ocorreu o evento A, ó, porque a A é chuva no primeiro dia. Sabendo que choveu nesse primeiro dia aqui, qual que é a probabilidade, né, de que no dia seguinte não chova? Eu sei que B é a probabilidade de chuva, então não chover, pessoal, é a probabilidade do complemento. Tá? Então, eu acabei de falar esse tipo de ideia, né? Se você observar aqui, né, esse carinha minha aqui é a mesma propriedade daqui, tá? Então, já dá para ter uma ideia de como resolver, né? Vamos lá. Bom, então vai ser P de B complementar dado A, ou seja, dado que choveu no primeiro dia e não, eu quero saber a probabilidade de não chover no segundo, isso aqui vai ser igual a 1, né? Segundo a minha propriedade 2 aqui, de condicional, menos a probabilidade, né, de B dado A. Essa probabilidade de B dado A, pessoal, né, eu vou usar basicamente, né, a definição de probabilidade condicional. Né? Se você pegar a fórmula aqui, só está trocado o B com A, mas a ideia continua sendo a mesma. Por quê? Porque isso aqui vai ser igual a 1 menos, né, a probabilidade da interseção entre os dois eventos, né, dividido só que pelo P de A. Olha, eu estou condicionando o meu P de A aqui. Né? Só para não misturar. Ah, professor, a fórmula diz P de B, mas a minha equação aqui do condicional diz P de B dado A e você já deu nome aos bois aqui, para não misturar, tá? Tomar cuidado com isso. Então, ó, fica a probabilidade da interseção dividido pela probabilidade do meu evento A, né? Pessoal,
é substituir na fórmula e acabou, né? Então, esse cara bem aqui vai ser 1 menos, né? Vai ficar 0,4, né? Que é a probabilidade da minha interseção, tá aqui, né? Dividido por 0,5, tá aqui. Isso aqui é igual a 0,2. Vamos ver a definição de independência aqui, né? Então, dois eventos são ditos independentes se a ocorrência ou não do meu evento B, né, não altera a probabilidade do meu evento A. Então, qual que é o impacto disso aqui, pessoal? A gente estava falando de regra do produto, que era o cálculo da probabilidade da interseção. Mas se eu tenho a suposição de que esses eventos são independentes, então, né, a probabilidade da minha interseção aqui, ó, ela fica o seguinte, né? Se esse cara não influencia nesse, né, e vice-versa, a probabilidade da interseção aqui fica como sendo o produto das probabilidades. Tá? Então, aqui a regra do produto, né, ela não entra porque os eventos são independentes. Ou seja, em outras palavras, na regra do produto, né, eu tenho uma associação, eu tenho uma dependência entre os eventos. Tá? Ou seja, independência, eu fatoro num produto, meus eventos são independentes, eu tenho dependência, né, eu uso a regra do produto como sendo a probabilidade por cálculo da interseção. Tá ok? Bom, então, qual que é o impacto disso aqui, ó, né, na probabilidade, e como é que a gente consegue entender, através da probabilidade condicional, o impacto da independência, ó. Então, ó, P de A dado B é a probabilidade da interseção dividido pelo P de B, né? Se eles são independentes aqui, né, então eu tenho independência aqui, esses caras aqui vão fatorar, olha só, pessoal, num produto de probabilidades, não é verdade? Segundo a minha definição aqui atrás, né? Então, ó, esse cara vai embora com esse, eu fico somente com o P de A. Ou seja, o que isso quer me dizer, né? Que a informação de B não vai alterar a probabilidade do meu evento A. Por quê? Porque eu estou condicionando aqui e no fim das contas eu estou ficando só com o meu P de A, tá? Então, é justamente essa a ideia da independência, usando, né, a explicação pelo termo da probabilidade condicional. Bom, eu tenho regra do produto aqui, pessoal, e independência, né? Como é que eu vou associar uma coisa com a outra aqui? Como é que eu vou organizar isso daqui? Né? Então, eu digo o seguinte, dois eventos serão independentes se ao comparar as seguintes expressões, olha, P de A, né, da interseção, P de A inter B é igual ao produto, no caso eu tenho independência aqui, né? E P de A inter B, e aqui eu tenho a regra do produto, né? Vai ser o quê? O P de A vezes o P de A dado B. Eu só vou dizer que os eventos são independentes para você de fato verificar se são independentes se as mesmas forem iguais. Então você vai calcular a probabilidade, né, pelo método da independência e vai calcular a probabilidade pelo método da regra do produto. Se o resultado for igual, quer dizer que os eventos são independentes. Tá? Ah, professor, deu diferente. Então, não são independentes, não posso, né, utilizar a fórmula. E vai chegar um momento que você vai ter que verificar, né, verifique se os eventos são independentes. Aí você compara as duas expressões. Vamos ver um exemplo aqui, né? Então, a gente tem, né, um atirador acerta 80% dos seus disparos e outro, nas mesmas condições de tiro, 70%. Qual que é a probabilidade de pelo menos um dos atiradores acertar o alvo, né? Então, a primeira coisa aqui que a gente tem, né, a ideia aqui é na pergunta, né? O que ele quer na pergunta? Quando ele fala pelo menos um aqui, pessoal, lembra, né, o que pra gente, pelo menos um? Eu sei que você sabe, né? É a definição de união, né? Então ele quer saber qual que é a probabilidade da união, né? Ou seja, de pelo menos um dos atiradores, né, acertar no alvo, tá? Então vamos ver como é que essas coisas vão funcionar. É bem tranquilo de resolver isso daqui. Vamos lá. Então, ou seja, eu vou ter um BI aqui, né? É o atirador I acerta o alvo. Então o meu I é 1 e 2, né? Porque eu vou ter atirador 1 e vou ter atirador 2, ou seja, eu vou ter B1 e B2. Tá? Então temos também que a probabilidade do atirador 1 acertar no alvo é de 0,8, né? Segundo o meu exercício aqui, né? E que a probabilidade, né, do meu atirador 2 acertar no alvo é 0,7, segundo o exercício também, tá? Então, o que nós vamos ter aqui como resultado? Ó, eu tenho a probabilidade, né, de pelo menos um, que é a probabilidade de ou o atirador 1 acerta no alvo, ou o atirador 2 acerta no alvo,
ou os dois acertam no alvo, tá? E isso aqui, em termos da expressão da probabilidade da união, né? Você tem probabilidade de B1 mais a probabilidade de B2 menos a probabilidade de os dois acertarem, né, no alvo aqui. Tudo bem? Então eu vou substituir aqui, pessoal. Olha só o que vai acontecer, ó. P de B1 mais P de B2 menos, ó, eu tenho alguma relação, né, entre o atirador 1 e o atirador 2, né? Não. Os tiros, né, os disparos são feitos totalmente de forma independente. Enquanto um está dentro de um stand fazendo o seu tiro lá, o outro, nas mesmas condições, está num outro stand, né, fazendo os seus disparos também. Tá? Então, eu não tenho relação aqui. Logo, B1 e B2 aqui, eles são independentes, ó. Então, B1 aqui e B2, tá? Não tem relação um com o outro, então eles são independentes. Tudo bem? Logo, o que vai acontecer? Olha só, isso aqui vai fatorar, ó, num produto de probabilidades, tá? Então, aqui é uma aplicação direta, né, de independência, né? Então, vou escrever de novo aqui só para você lembrar, né, de independência, em que você vai ter que a probabilidade da interseção vai fatorar num produto de probabilidades, ok? Agora, substituir valor. P de B1 vale 0,8, mais a probabilidade de 2, que vale 0,7, menos a probabilidade do produto entre os dois, né? 0,8 vezes 0,7, tá? E isso aqui é igual um total de 0,94. Tudo bem? Eu vou apresentar para você também uma forma alternativa de resolver isso daqui, como uma ideia a mais, né, de usar nossas propriedades, ok? Então, a probabilidade da união, isso aqui eu vou estar definindo para você da seguinte forma. Isso aqui é igual a 1 menos, né, a probabilidade, ó, do complementar da união. Se a gente pensar na definição, né, de A, isso aqui vai ser igual a 1 menos a probabilidade, né, do meu A complementar. Nós acabamos de ver isso no exercício anterior, né? Eu estou fazendo muito essa ideia de complemento para poder pegar a ideia na cabeça de vocês, tá? Então, esse cara aqui é como se fosse o meu A e esse aqui é como se fosse o meu A. Então, A igual a 1 menos A complementar, né? Só que eu estou em termos da união. E para que eu vou fazer isso? Qual que é o intuito aqui, ó? Eu vou escrever, então, ó, 1 menos, né? A gente viu uma estrutura dessa parecida lá no início da aula, na parte de operações entre conjuntos. São lemas, né? Que são as operações lá de conjuntos propostas por De Morgan, né? Então ele dizia lá que o complementar da união, né, é a interseção dos complementares, né? Então eu vou ter aqui, né, que o complementar da minha união vai ser, né, a interseção, ó, dos complementares. Isso aqui é por De Morgan. Aí você pode pensar, tá, professor, mas eu não tenho esse tipo de coisa, né, no meu exercício aqui, eu não tenho essas informações. Relaxa que você vai ter sim, né? Então, ó, se B1 e B2 são independentes, os complementares deles vão ser também. Isso é uma propriedade, tá? Então, vai ficar 1 menos a probabilidade de B1 complementar vezes a probabilidade de B2 complementar, tá? Mas, professor, eu não tenho B1 complementar, eu não tenho B2 complementar. Como é que eu faço? Você tem sim, né? B1 vale 0,8, né? O restante aqui, para chegar em 1, né, é o quê? 0,2. E B2 vale 0,7, né? Então, o complementar vai ser 0,3. Só substituir na fórmula aqui 1 menos 0,2 vezes 0,3, faz a continha, vai dar exatamente 0,94. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né? E aí, vamos preparar mais uma a respeito sobre o teorema da probabilidade total e o teorema de Bayes. Já tem exercício para fazer, façam, não deixem acumular. Bons estudos para vocês e até mais.